Fala galera, eu sou a Ju e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Tá rolando música no bar, são 1h30 da manhã, que é o horário que eu consegui gravar esse vídeo. Então se inscreva no canal, continue assistindo esse vídeo, me valoriza, porque esse foi muito pedido lá no Instagram. Quem me segue no Instagram, se você não me segue, o meu arroba é Juliane Lima Mancini. Há pouco tempo eu fiquei noiva. Finalmente, gente. Vou falar quanto tempo nós estamos juntos em breve. E a gente ficou noivo em janeiro, dia 22 de janeiro. E eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra gente falar sobre casamento, etc. Várias coisas. Deixei bem livre as perguntas. E foram muitas perguntas. Então eu tentei mais ou menos separar. Eu coloquei as perguntas mais básicas, tipo uma introdução à nossa vida amorosa nesse vídeo. E enfim, vocês vão ver mais ou menos como é que foi separado as perguntas. Mas aí nesse eu vou falar como a gente se conheceu, há quanto tempo a gente tá junto, se a gente trabalha junto, se a gente não trabalha junto, mais essas coisas. E aí no próximo, assim, eu quero falar sobre o pedido, como foi. Até porque tá rolando esse barulho e tal, e eu sei que quando eu falar do pedido, etc, eu vou chorar, então como eu acho que eu não vou chorar, eu deixei pra gravar esse primeiro. Então, se você não me acompanha no Instagram, você caiu aqui de bucha nesse vídeo. Continua assistindo, porque eu juro que a nossa história é muito legal. E agora eu também vou gravar vídeos sobre o casamento, despedida de solteiro, civil, até explicar algumas coisas pra vocês, né? Porque o Jean não é brasileiro, então vou dar dicas disso também, né? De casamento entre brasileira e gringo, né? O famoso gringo. E enfim, continuem assistindo esse vídeo até o final e todos os outros que vierem, porque, ai gente, é o amor. A pergunta que vale R$1 milhão, que tipo assim, pipocou de todo mundo perguntando isso, foi como nós nos conhecemos, né? Eu sou brasileira e a gente mora no Brasil. O Jean é francês. Ele mora no Brasil há entre 8 e 10 anos, mais ou menos. Mas ele vem ao Brasil desde criança. O pai dele tá aqui no Brasil há 30 anos. E ele fala português, mas a gente também fala em francês. Eu falo inglês e francês e um pouquinho de espanhol, além do português. Então a gente se fala em português, em francês e tal. Mas ele entende e fala português assim, super bem. Eu vou tentar resumir a nossa história, mas foi mais ou menos assim. Eu não vou dar muitos detalhes, né? Até porque, assim, eu tento me abrir bastante com vocês, mas algumas coisas, assim, são bem particulares, né? Mas, assim, eu vou resumir bem e contar de uma vez por todas como a gente se conheceu. Muita gente pergunta isso. E eu acho que foi muito legal. Bom, na época da faculdade, eu decidi que eu queria fazer alguns bicos, assim, várias amigas minhas faziam. Eu moro na região dos Lagos, e aí tem algumas cidades, né? São Pedro, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Arraial, etc. Eu morava em São Pedro e eu fazia faculdade no início de Búzios. E algumas amigas minhas já faziam esses bicos, assim, fazendo divulgação, trabalhando como promoter de festa, essas coisas. E eu comecei a pensar que de repente seria uma boa. Meus pais não queriam, eu nunca fui muito de sair e tal. Até teve uma fase aí de solteira que eu saí um pouco, mas eu sempre fui mais caseira. Então os meus pais ficaram muito preocupados de eu sair. Eu falei que ia resumir, tô dando vários detalhes. Enfim, falei que queria fazer os bicos lá na festa e comecei a fazer. Eu comecei a trabalhar com divulgação na praia para as festas do Silk Beach Club. Se vocês não conhecem o Silk, já sigam, é o lugar mais incrível da face da terra. O Silk é um clube de praia que em alguns dias específicos tem festa, agora não tá rolando por causa da pandemia.
Mas lá é incrível, gastronomia excelente, a vista é maravilhosa, atendimento top, só gente bonita. Ai, tudo pra mim. Enfim, eu comecei fazendo a divulgação das festas do Silk na praia. E na época o gerente, que é o Léo Romão, maravilhoso, ele começou a gostar muito do meu trabalho. Como eu já falava outras línguas, ele quis me tirar da divulgação pra me colocar nos eventos onde ele achou que eu seria mais útil pra ele. Então, em pouco tempo trabalhando no Silk, eu virei braço direito, assim, do Léo. Fui ajudando muito ele, acabou que eu virei coordenadora dos eventos lá, junto com ele, que era o gerente e tal, também tinha outras pessoas, mas enfim, a história é minha, né? E nesse pouco tempo, eu não conhecia o Jean, e assim, gente, apesar de ter essa cara de Patrícia, eu sempre fui muito do rock. Então, assim, homens barbados, tatuados, com aquela cara de mal, era assim, tudo pra mim. E aí, um dia, na preparação de um evento, eu vi o Jean passando. Ai. E aí, já até emenda com outra pergunta, que perguntaram o que eu senti a primeira vez que eu vi o Jean. E... ai, gente, já me dá vontade de chorar, vocês acreditam? Eu achei que não ia chorar, eu separei as perguntas menos emocionantes. Mas, cara, é bizarro falar disso, porque quando eu olhei pra ele, eu me apaixonei, assim, só que eu nunca... sabe, é coisa de filme, assim, você olha uma pessoa e você fica, uau, e você acha que aquilo não vai acontecer e agora a gente vai casar, sabe? É muito doido isso. Mas, enfim, eu olhei pro Jean e eu, tipo assim, sei lá, não foi só achá-lo bonito, sabe? Eu realmente, meu coração bateu mais forte. E aí, na hora, ele veio gritando comigo, falando: o que está acontecendo na portaria? Eu preciso que esses clientes entrem na casa. Ele fala meio assim por causa do sotaque francês. E aí, enfim, eu resolvi o problema. E na época eu fui falar com uma colega minha de trabalho e eu falei: quem é esse cara? E aí ela foi e falou assim: então, esquece, nem olha, porque além dele ser o nosso chefe, o Jean é um dos sócios, né, proprietários do Silk. Ela falou, né, pra eu nem olhar porque ele era o nosso chefe e porque ele era casado. Na real, o Jean, ele tinha um relacionamento, ele tava morando com uma pessoa, só que eles já estavam em processo de separação nessa época. Só que ele é uma pessoa muito reservada, casou com uma blogueira, olha isso. Ele é uma pessoa muito reservada, então ninguém sabia que ele tava, tipo, separando. Só que quando eu soube disso, eu já fiquei tipo, não, né, tipo, não vou nem olhar pra esse cara, não, tipo, jamais me meteria no relacionamento de alguém. E aí, nesse meio tempo, eu, tipo, tinha aquela coisa assim, meio no meu coração por ele, mas eu nem olhava. E aí, ele separou e aí, enfim, passou o tempo e eu vi que ele estava solteiro e eu vi que ele me dava umas olhadas também. Daí eu vi que ele me dava umas olhadas também, ele estava solteiro. Só que eu comecei a pensar, tipo, cara, eu tô super bem trabalhando aqui no Silk, né? Eu tô num cargo muito legal. Eu fiquei com medo, e a gente que sabe, né, de lidar com machismo, enfim. Eu fiquei com medo de, sei lá, a gente ficar e, tipo, não dar em nada. E aí eu ficar meio que falada, digamos assim, ou até de repente perder meu trabalho, nunca se sabe, né? Não conhecia o Jean ainda bem na época. E aí eu decidi que mesmo querendo eu não ficaria com ele. Então, tipo assim, eu meio que não respondia as investidas dele. E ele sempre me chamava pra sair e tal. Enfim, nunca saí com ele, até que meses depois ele me chamou pra almoçar. E eu gosto muito de comer, né, galera? E aí a gente foi almoçar. E aí a gente ficou nesse dia. E aí muita treta rolou, ele foi pra Europa, ficou um mês fora, a gente ficou se falando. Quando ele voltou, eu não sabia, né, tipo, eu sabia que a gente tava se falando direto, mas ele não falou, tipo, quer namorar comigo, ele nunca me pediu em namoro. A gente vai entrar nesse assunto também, enfim, já vou te falar, ele nunca me pediu em namoro, e por isso que eu exigia tanto que ele me pedisse em casamento. Mas enfim, vai ter uma pergunta relacionada a isso que eu vou falar depois.
E aí, quando ele voltou da Europa, a gente meio que já tava junto, assim. E aí a gente já tava junto, todo mundo sabia. E meu filho, foi isso. Ficamos juntos para sempre. A segunda pergunta, que aí eu já ia emendar com o final do que eu tava falando, era se a gente mora juntos. Foi pouquíssimo tempo depois, eu acho que tipo 3 meses depois, eu já tava tipo direto na casa do João, que é a casa que a gente mora até hoje. E aí eu ficava mais tempo aqui do que na casa da minha mãe. Tipo, nunca houve um dia eu virar e falar assim, mãe, estou saindo de casa e tal. Mas foi meio que... Cara, foi natural, assim. Mas 3 meses depois, a gente juntos, a gente já morava juntos aqui nessa casa, nesse apartamento que a gente mora. E foi muito natural, foi muito leve. Assim como é o nosso... Ai, gente, me dá vontade de chorar de novo. Assim como é o nosso relacionamento, graças a Deus, eu sempre entrego muito o nosso relacionamento nas mãos de Deus. Porque eu tenho consciência de que, tipo, eu tenho muita sorte, sabe? Tipo, nós dois nos esforçamos muito pro relacionamento dar certo. Nós somos muito diferentes, tipo, eu sou muito falante, o já é um pouco mais fechado. E... Gente, eu jurava que eu não ia chorar nesse vídeo. E mesmo assim, um sempre tenta entender o outro e... Ai, gente... É sério, eu nem acredito que eu estou aqui falando dessa história pra vocês. Espero que vocês assistam tudo. Eu sou muito chorona! Pra próxima pergunta, perguntaram por que a gente só vai se casar agora. Então, como eu falei pra vocês, o Jean nunca me pediu em namoro. Então era super uma exigência minha que ele me pedisse em casamento. Só que o Jean, ele nunca quis casar, assim, sabe? Casar, festa, véu, grinalda, pedido, ajoelhado, diamante. Então, tipo assim, foi uma construção, porque eu não queria impor nada pra ele, mas ao mesmo tempo eu ficava tipo, cara, eu te amo muito, mas eu quero casar. Se você não quiser, você já me fala. Que, né, isso no início do relacionamento, ela já me fala que aí a gente não dá prosseguimento, porque casar e ter filho sempre foi muito um grande sonho pra mim, eu sabia que eu não abriria mão disso. E, cara, o Jean só me provou que, cara, um homem às vezes ele pode não querer casar, mas se é o sonho da mulher que ele ama, ele, tipo, não vai odiar essa ideia. E hoje em dia ele compartilha muito esse sonho também. E, enfim, vou falar do pedido, acho que no próximo vídeo. Eu não separei essas perguntas pra esse vídeo, porque eu não queria chorar, né, mas já chorei. Se eu soubesse que eu ia chorar, eu já tinha até separado pra esse vídeo mesmo. Eu vou falar melhor do pedido pra vocês no próximo. Mas, basicamente, a gente só vai casar agora por causa disso. Eu não queria, tipo, só assinar os papéis no cartório, sabe? Eu queria... toda magia, eu queria princesas da Disney, fadinhas voando, glitter e sonhos cor-de-rosa. Enfim, as coisas caminharam no tempo que elas tinham que caminhar. Por isso que a gente só vai casar agora, porque ele só pediu agora. Perguntaram também há quanto tempo a gente tá juntos. E em maio, agora de 2021, a gente vai fazer 5 anos juntos. A próxima pergunta é se o casamento é pra 2021 ou 2022. Então, a gente tá vivendo uma pandemia, né, gente? Não dá pra, tipo assim, fazer um casamento, pá, 100 pessoas. Não existe. Então, o que a gente decidiu? Esse ano de 2021 a gente vai casar no civil. E aí eu vou ter 4 comemorações. Eu vou fazer minha despedida só com tipo assim, acho que vão ser só as madrinhas e tipo minha mãe, minha tia, vão ser poucas mulheres assim. Eu vou fazer o meu chá de lingerie, que aí também serão só mulheres, mas também não vai ser um monte de gente e tal. A gente vai fazer o casamento no civil e a gente vai fazer um almoço no civil em que eu, tipo, não vou nem chamar madrinhas e padrinhos, nada não, senão acaba sendo muita gente. Vai ser, tipo assim, eu, o João, os pais do João, os meus pais, meu irmão, basicamente isso.
Então, isso vai acontecer em 2021. Eu acredito que em 2022 vai ser nossa festa. Vai depender muito de como o mundo se encontra, né? Mas a princípio, esses serão os passos para 2021 e a festa ficaria para 2022. Perguntaram também se a gente tem vontade de ter filhos. E sim, mas assim, uma particularidade é que eu sempre quis ser mãe, mas eu sempre quis adotar. Eu nunca tive muita vontade de engravidar. Até hoje em dia eu tenho mais, mas o meu sonho sempre foi adotar. E esse era um problema que eu já tive em alguns relacionamentos de homens que falavam mas eu quero um filho meu e tal. E eu nunca aceitei muito bem essa narrativa. Porque, cara, pra mim não tem essa de um filho meu porque eu não gerei, sabe? E é muito doido porque quando eu vejo, assim, qualquer vídeo ou qualquer reportagem, qualquer coisa sobre adoção, é uma coisa que me toca muito, assim, sabe? Até porque eu e o Jean, a gente tem vontade de adotar. Então, aí voltando a gente ter filhos, né? E uma coisa que é muito perfeita entre eu e o Jean é que o sonho dele também é adotar. Então, assim, a gente foi muito feitos um para o outro. E a gente sempre fala que a gente tem vontade de adotar também uma criança um pouco mais velha, porque não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil existem muitas crianças para adoção e muitos casais querendo adotar, mas a maioria dos casais, né, famílias, querem adotar bebês recém-nascidos. Então acaba que as crianças mais velhas não têm a esperança, né, de ter uma família e acaba ficando lá no orfanato até 17, 18 anos, quando depois acabam indo pra rua ou sabe-se Deus o quê. Então, já que a gente vai fazer a diferença na vida de uma criança, né, que seja diferença mesmo, e a gente tem a pretensão de adotar uma criança um pouco mais velha, se tiver irmão vão ser mais de uma criança, né, e eu uso o DIU atualmente. O meu DIU vai durar 5 anos. Quando eu tirar o meu DIU, eu vou ficar sem nenhum método contraceptivo. E se eu engravidar, beleza. Se eu não engravidar, beleza também. Porque o nosso plano A é a adoção. Perguntaram também se trabalhar junto faz bem ou se faz mal. E, bom, eu e o Jean, a gente se conheceu, a gente já trabalhava juntos, né? Porque eu cheguei e já, né, fui virando coordenadora e tal do Silk. Então quando a gente começou a ter uma relação pessoal, né, de se falar e tal, eu já trabalhava lá. Então houveram alguns momentos assim de dificuldade. O Léo, que era o antigo gerente do Silk, decidiu sair. Quando ele decidiu sair, ele me indicou como gerente. Então hoje em dia eu sou gerente de eventos do Silk. Então assim, é um cargo em que eu lido diretamente com o Jean. E muitas vezes eu quero sair porque é muito estressante. Quem trabalha com eventos, quem trabalha com público sabe que é muito estressante. Só que eu sou uma pessoa, né, de alta confiança pra ele. Então eu entendo quando ele não me deixa sair do Silk, porque, querendo ou não, ele conta muito comigo lá. Mas a gente discute às vezes, mas nada a gente leva pra casa, assim. Se a gente briga por alguma coisa no Silk, alguma situação de trabalho, ela fica no trabalho e quando a gente chega em casa se abraça, se beija e é isso aí. Gostos ou comidas favoritas que a gente compartilha? Tem bastante coisa que eu e Jean a gente gosta muito de tênis, a gente gosta muito de se vestir bem, a gente gosta muito de comer bem, a gente gosta muito de dormir. A gente gosta de fazer tudo junto, sabe? Todo lugar eu acho que ele se encaixa e mesmo ele sendo um pouco mais reservado. Ele sempre se esforça pra tratar muito bem os meus amigos, a minha família, assim como eu, os amigos e a família dele. Então, assim, coisas pra fazer a gente sempre gosta de fazer junto e sempre dá muito certo tudo. Em relação a comidas, eu não como carne vermelha, o Jean ama carne vermelha. É um pouquinho diferente os nossos gostos culinários, mas a gente sempre dá um jeito também de irem a restaurantes que atendam os dois lados, então é super de boa isso aí.
Última pergunta, porque esse vídeo já deve ter ficado super longo. Só na primeira resposta eu já devo ter falado pra caramba. Então eu vou finalizar perguntando isso aí, né? O que precisa, gente? O que precisa pra dar certo? E eu ouço muitas pessoas falando... Ó, já adianto que eu provavelmente vou chorar nessa resposta. Eu vejo muita gente falando que o amor é o mais importante, que o diálogo é o mais importante. Mas eu acho que a escuta é o mais importante em um relacionamento. Eu digo a escuta porque se você fala e a pessoa não presta atenção em você, se a pessoa não te ouve, você ter diálogo não adianta de nada. Se você ama a pessoa loucamente, ela te ama loucamente, mas o que vocês falam, vocês não se escutam, no final nada disso importa, porque nós somos, né, dois seres completamente diferentes, criados em países diferentes, com línguas diferentes, culturas diferentes. E eu acho que o que faz dar certo, assim, acima de tudo, é a gente prestar atenção no que o outro fala, sabe? Existe muita coisa que eu posso fazer que pode magoar o Jean, e ele tenta me falar da melhor forma possível, e eu presto atenção em tudo que ele diz, assim como ele pode já ter me magoado e eu chego pra ele, ele presta atenção naquilo e a gente tenta mudar. Não que a gente vai mudar a nossa essência ou qualquer coisa do tipo, mas a gente sempre pode melhorar e a gente pode compreender que algumas atitudes nossas podem magoar, né, a pessoa que tá com a gente. Então a gente ter a delicadeza de escutar o que o outro tem a dizer é muito importante. E acho que uma coisa muito importante também é paciência, porque às vezes as pessoas no relacionamento acham que porque elas acabaram de falar, isso me magoa, a pessoa tem que mudar no segundo seguinte. As coisas não são assim. Às vezes você vai falar uma coisa que te magoa e a pessoa vai ainda te magoar mais uma vez, 2, 3, até ela aprender e se conscientizar a não falar mais de determinada forma, a não agir mais de determinada forma. Então eu acho que você ter uma escuta atenta ao seu parceiro e você ter paciência com você para você mudar e melhorar, e com essa pessoa também, junto com amor, claro, muito amor, é com certeza o segredo de ter um relacionamento longo, feliz e em paz, né, gente? Porque todo casal briga, todo casal tem diferenças, todo mundo tem suas divergências, mas eu acho que acima de tudo, um relacionamento tem que trazer paz pra sua vida. Você tem que ficar feliz de chegar em casa, feliz de ter aquela pessoa do seu lado na cama. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que vocês busquem relacionamentos que tenham muito amor, muita escuta, muita paciência e muita paz. Acho que eu já falei muito, então por hoje vai ser só. Vai ter uma segunda parte desse vídeo falando sobre pedido, onde vai ser a festa, casamento na praia, no campo, no silk. Bom, todas essas respostas eu darei pra vocês muito em breve, no próximo vídeo que eu vou gravar pro canal. Agora eu preciso tirar essa maquiagem, tomar um banho e dormir do lado do meu amor. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar e dar like nesse vídeo. E eu já uso o Mancini, que é o sobrenome do Jean. E eu vou trocar os meus documentos quando eu casar no civil. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, muito amor e muita sinceridade. Um super beijo e tchau!